a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, e os filhos de Israel serviram a Cusã-Risataim 8 anos. 9. Clamaram ao Senhor os filhos de Israel, e o Senhor lhe suscitou um libertador, que os libertou, Otiniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb mais novo do que ele. 10. Veio sobre ele o Espírito do Senhor, e ele julgou a Israel, saiu a peleja, e o Senhor lhe entregou nas mãos a Cusã-Risataim, rei da Mesopotâmia, contra o qual ele prevaleceu. 11. Então, a terra ficou em paz durante 40 anos. Otiniel, filho de Kenaz, faleceu. 12. Tornaram, então, os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. 13. E ajuntou consigo os filhos de Anum e os Amalequitas, e foi, e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. 14. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. 15. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou um libertador, Ude, homem canhoto, filho de Gera, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. 16. Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo das suas vestes, do lado direito. 17. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas, era Eglon homem gordo. 18. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. 19. Porém voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura ao pé de Gilgal e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. O rei disse: cala-te. Então, todos os que lhe assistiam saíram de sua presença. 20. Ude entrou numa sala de verão, que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. 21. Então, Ude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o travou no ventre. 22. De tal maneira que entrou também em cabo com a lâmina, e, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Ude, saindo por um postigo. 23. Passou para o vestíbulo, depois de cerrar sobre ele as portas, trancando-as. 24. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. 25. Aborreceram-se de esperar, e, como não abria a porta da sala, tomaram da chave e abriram, e eis seu senhor estendido morto em terra. 26. Ude escapou enquanto eles se demoravam e, tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. 27. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente. 28. E lhes disse: segui-me, porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os Moabitas, e desceram após ele, e tomaram os vales do Jordão contra os Moabitas, e a nenhum deles deixaram passar. 29. Naquele tempo, feriram dos Moabitas os 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nem sequer 30. Assim, foi Moabe subjugado, naquele dia, sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. 31. Depois dele, foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens dos filisteus com uma vilhada de bois, e também ele libertou a Israel. Juízes 4. 1. Os filhos de Israel tornaram a fazer o que era mal perante o Senhor, depois de falecer Eude. 2. Entregou-os o Senhor nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. Císera era o comandante do seu exército, o qual, então, habitava em Arosete-Agoim. 3. Clamaram os filhos de Israel ao Senhor, porquanto Jabim tinha 900 carros de ferro, por 20 anos, oprimia duramente os filhos de Israel. 4. Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava a Israel naquele tempo. 5. Ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. 6. Mandou ela chamar a Baraque, filho de Abinoão, de Guedes de Naphtali, e disse-lhe: porventura, o Senhor, Deus de Israel, não deu ordem,
dizendo: vai, e leva a gente ao Monte Tabor, e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naftali e dos filhos de Zebulon. 7. E farei ir a ti para o ribeiro Quizon a Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros e as suas tropas, e o darei nas tuas mãos. 8. Então lhe disse Baraque: se fores comigo, irei, porém, se não fores comigo, não irei. 9. Ela respondeu: certamente, irei contigo, porém não será tua honra bem vestida que empreendes, pois as mãos de uma mulher o Senhor entregará a Sísera. E saiu Débora e se foi com Baraque para Quedes. 10. Então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens, e Débora também subiu com ele. 11. Ora, Eber, queneu, se tinha apartado dos queneus, dos filhos de Obabe, sogro de Moisés, e havia armado as suas tendas até ao carvalho de Zanani, que está junto a Quedes. 12. Anunciaram a Sísera que Baraque, filho de Abinoão, tinha subido ao Monte Tabor. 13. Sísera convocou todos os seus carros, 900 carros de ferro, e todo o povo que estava com ele, de Arosete a Goim para o ribeiro Quizon. 14. Então disse Débora a Baraque: dispõe-te, porque este é o dia em que o Senhor entregou a Sísera nas tuas mãos, porventura, o Senhor não saiu adiante de ti. Baraque, pois, desceu do Monte Tabor, e 10.000 homens, após ele. 15. E o Senhor derrotou a Sísera, e todos os seus carros, e a todo o seu exército a fio de espada, diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu a pé. 16. Mas Baraque perseguiu os carros e os exércitos até Arosete a Goim, e todo o exército de Sísera caiu a fio de espada, sem escapar nem sequer um. 17. Porém Sísera fugiu a pé para a tenda de Jael, mulher de Eber, Queneu, porquanto havia paz entre Jabim, rei de Azor, e a casa de Eber, Queneu. 18. Saindo Jael ao encontro de Sísera, disse-lhe: entra, senhor meu, entra na minha tenda, não temas. Retirou-se para a sua tenda, e ela pôs sobre ele uma coberta. 19. Então ele lhe disse: dá-me, peço-te, de beber um pouco de água, porque tenho sede. Ela abriu um odre de leite, e deu-lhe de beber, e o cobriu. 20. E ele lhe disse mais: põe-te à porta da tenda, e há de ser que, se vier alguém te perguntar: há aqui alguém? Responde: não. 21. Então Jael, mulher de Eber, tomou uma estaca da tenda, e lançou mão de um martelo, e foi-se mansamente a ele, e lhe cravou a estaca na fonte, de sorte que penetrou na terra, estando ele em profundo sono muito exausto, e, assim, morreu. 22. E eis que, perseguindo Baraque e a Sísera, Jael lhe saiu ao encontro e lhe disse: vem, e mostrar-te-ei o homem que procuras. Ele seguiu, e eis que Sísera jazia morto, e a estaca na fonte. 23. Assim, Deus, naquele dia, humilhou a Jabim, rei de Canaã, diante dos filhos de Israel. 24. E cada vez mais a mão dos filhos de Israel prevalecia contra Jabim, rei de Canaã, até que o exterminaram. Juízes 5. 1. Naquele dia, cantaram Débora e Baraque, filho de Abinoão, dizendo: 2. Desde que os chefes se puseram à frente de Israel, e o povo se ofereceu voluntariamente, bendizei ao Senhor. 3. Ouvi, reis, dai ouvidos, príncipes, eu mesma cantarei ao Senhor, salmodiarei ao Senhor, Deus de Israel. 4. Saindo tu, ó Senhor, de Seir, marchando desde o campo de Edom, a terra estremeceu, os céus gotejaram, sim, até as nuvens gotejaram águas. 5. Os montes vacilaram diante do Senhor, e até o Sinaí, diante do Senhor, Deus de Israel. 6. Nos dias de Sangar, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram as caravanas, e os viajantes tomavam desvios tortuosos. 7. Ficaram desertas as aldeias em Israel, repousaram, até que eu, Débora, me levantei-me por mãe em Israel. 8. Escolheram-se deuses novos, então, a guerra estava às portas, não se via escudo nem lança entre 40.000 em Israel. 9. Meu coração se inclina para os comandantes de Israel, que, voluntariamente, se ofereceram entre o povo, bendizei ao Senhor. 10. Vós, os que cavalgais jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. 11. A música dos distribuidores de água, lá entre os canais dos rebanhos, falai dos atos de justiça do Senhor, das justiças a prol de suas aldeias em Israel.
o povo do Senhor pôde descer ao seu lar. 12. Desperta, Débora, desperta, desperta, acorda, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva presos os que te prenderam, tu, filho de Abinoão. 13. Então, desceu o restante dos nobres, o povo do Senhor em meu auxílio contra os poderosos. 14. De Efraim, cujas raízes estão na antiga região de Amaleque, disseram guerreiros, depois de ti, ó Bebiora, seguiu Benjamim com seus povos, de Maquir disseram comandantes, e, de Zebulon, os que levam a vara de comando. 15. Também os príncipes de Issacar foram com Débora, Issacar seguiu a Baraque, em cujas pegadas foi enviado para o vale. Entre as facções de Rubem houve grande discussão. 16. Por que ficaste entre os currais para ouvires a flauta? Entre as facções de Rubem houve grande discussão. 17. Gileade ficou da além do Jordão, Ida, porque se deteve junto a seus navios? Azer se assentou nas costas do mar e repousou nas suas baías. 18. Zebulon é povo que expôs a sua vida à morte, como também Naftali, nas alturas do campo. 19. Vieram reis e pelejaram os reis de Canaã em Taanaque, junto às águas de Megido, porém não levaram nenhum despojo de prata. 20. Desde os céus pelejaram as estrelas contra Císera, desde a sua órbita o fizeram. 21. O ribeiro Quizon nos arrastou, Quizon, o ribeiro das batalhas. Avante, ó minha alma, firme. 22. Então, as unhas dos cavalos socavam pelo galopar, o galopar dos seus guerreiros. 23. Amaldiçoai a Meroz, diz o anjo do Senhor, amaldiçoai duramente os seus moradores, porque não vieram em socorro do Senhor e seus heróis. 24. Bendita seja sobre as mulheres